bem-vindos, bem-vindas ao ciclo A Judicialização da Violência de Gênero em Debate, um projeto apoiado pelo CNPq e realizado pelo Laboratório de Estudos das Violências da Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje, temos a grata satisfação de entrevistar a professora Miriam Pilar Gross, presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, ANPOCS, professora titular do Departamento de Antropologia e coordenadora do NICS, o Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades da Universidade Federal de Santa Catarina. Miriam Gross é renomada pesquisadora no campo da violência de gênero e nos estudos de gênero e de sexualidades. Nossos agradecimentos pela sua participação no nosso ciclo, e eu gostaria de começar imediatamente com uma pergunta de atualidade. Eu quero agradecer o convite e dizer que é um prazer estar aqui contigo, né, Teófilo Rifiotes, que é parceiro desse campo de estudos há várias décadas, né? Não vamos nem dizer quantas, para não... Mas desde, digamos, do início dos anos 80, nós já estamos nesse diálogo e é muito bom, né, a gente poder ir e voltar, né, nessas reflexões. Então, pensando sobre o momento atual. Eu acho que o momento atual, a gente pode pensar em coisas positivas e coisas negativas, digamos, do momento atual. Eu acho que, primeiro, é a constatação dramática do aumento de violências doméstico-conjugais, de feminicídios, de todo tipo de violência, digamos, dessas violências que a gente tem trabalhado no espaço doméstico, por conta do isolamento social, da pandemia, dos casais sendo obrigados, né, a conviver dentro do espaço doméstico, muitas vezes espaços, né, muito reduzidos, etc., o tempo inteiro. Né? Aquilo da mulher ficar em casa, dona de casa, ficar em casa durante o dia, o marido sair para trabalhar e voltar de noite, nesse novo momento, isso já é bem mais difícil, até junto com as questões sociais e econômicas também, que são já frutos, né, da pandemia, sobretudo em camadas populares, da perda de trabalho, desemprego, né, sobretudo dentro do setor informal, né, que a gente tem visto. Então, há um conjunto de fatores, né, sociológicos que tem levado a um aumento de tensão naquilo que a gente, né, costuma pensar, enquanto antropólogos que somos, do espaço do privado, do espaço das relações familiares, né, do parentesco, que é esse lugar onde as violências de gênero, como a gente tem estudado no Brasil, né, há várias décadas, elas acontecem de forma, né, predominante, e é onde elas, ao mesmo tempo que são os lugares onde mais violência contra mulheres, meninas, idosas e etc., acontece, e é também, a gente sabe, o lugar onde menos se sabe e se conhece e se denuncia esse tipo de violência, porque justamente é um espaço onde estão em jogo relações pessoais, afetivas, familiares, né, que qualquer denúncia desse tipo de violência abala essa estrutura de vida familiar. Né? Então, acho que primeiro pensar um pouco isso, que nesse espaço da família, da casa, é o espaço onde houve essa explosão de violência doméstica. Então, também nesse espaço, desde as violências, né, digamos, menos graves, que seriam, né, que não seriam as violências letais, até as violências letais. Né? Houve um aumento impressionante de feminicídios nesse ano, né, no Brasil. Né? Ontem mesmo, anteontem, eu vi uma reportagem na televisão que era dizendo que já teve até essa semana 43 casos de feminicídios em Santa Catarina. Né? Digamos, estamos em outubro e já tivemos um número igual ou até maior do que os dados de feminicídios no ano passado, em 2019. Então, só para dizer que eu acho que esse é o lado, digamos, negativo, um aumento estatístico, né, de violências, mas onde que eu acho que a gente pode pensar no lado positivo, né, da vida virtual? Com a impossibilidade de sair de casa, né, nós vamos ter também, a gente tem observado isso, políticas públicas que vão permitir e que vão permitir o acesso para denúncia de BO eletrônico, não que não houvesse antes o BO eletrônico, mas
não eram coisas que eram acessadas, quer dizer, a gente tinha ainda a ideia de que não, uma violência doméstica tem que ir na DEAN, fazer a denúncia, né, pessoalmente, etc., exame de corpo e delito, e etc. e tal. O que a gente está vendo agora? Que houve um aperfeiçoamento do sistema, né, policial e jurídico de abertura dessa possibilidade de mais denúncias e atendimentos e atividades online. Então, eu acho que isso eu diria que talvez, né, isso a gente vai ter que avaliar daqui a um certo tempo, talvez a gente possa avaliar esse tipo né, de atendimento como algo positivo desse momento da pandemia, porque abriu, digamos, a possibilidade de atendimento para mais gente por essa forma online. Se isso é bom, se isso é ruim, se é possível, por exemplo, né, num atendimento online, dentro de casa, eu convivendo aqui com um companheiro violento, crianças, familiares, etc., se eu vou poder efetivamente relatar o que me aconteceu e, bom, ter um encaminhamento, a gente sabe que aí são coisas bastante complexas, mas eu acho que isso a gente deve tomar como positivo do que está acontecendo nesse momento. Eu acho também, outra coisa que eu vejo como positiva nesse momento é uma forte mobilização social. Então, falava, né, da esfera do Estado, né, pelos seus aparatos, né, jurídico, repressivos e tal, delegacias e no campo jurídico, mas também, sobretudo, tanto nos movimentos feministas, né, de ver aqui, por exemplo, em Santa Catarina, a articulação do 8M, né, que é uma das principais articulações feministas, e tem um WhatsApp que eu recebo, sei lá, por semana, 1000 mensagens nessa lista. É uma lista extremamente atenta e é muito interessante. Por exemplo, estou pegando só esse exemplo, né, de um dos grupos feministas do qual eu participo, não muito ativamente, mas participo, digamos, mais ideologicamente, enquanto, né, minha posição de engajamento com o movimento feminista. O que eu vejo, por exemplo, nessa lista? Eu vejo que é muito frequente isso, de ter casos concretos que vêm, olha, eu tenho uma amiga que está acontecendo tal coisa, precisa sair de casa já, o marido está batendo, vamos conseguir. E eu vejo isso, então, também nessa rede, resoluções imediatas de ações concretas. Por exemplo, fulana está em situação de violência, está sem celular, alguém tem um celular para dar, emprestar, para ela poder estar em contato e denunciar, etc. Alguém tem uma casa para oferecer, a pessoa está totalmente sem recursos, se faz uma vaquinha. Então, em paralelo a essas ações que são de obrigação do Estado, evidentemente, de políticas públicas, eu também tenho visto, acompanhado bastante, esse tipo de ação mais privada, mais particular, mais pessoa a pessoa, dada por essas grandes redes de feministas que são redes muito transversais, por exemplo, de idade, né? Nessa rede 8M tem desde pessoas da minha geração, de mais de 60 anos, até jovens, adolescentes, né, do ensino médio e tal. Então, a gente também está vendo que o feminismo, enquanto ideologia, ideário, né, de transformação das relações sociais, e onde a violência continua sendo digamos, um dos eixos centrais das lutas feministas contemporâneas, ele hoje já não é mais algo de um pequeno grupo, quando eu era jovem e tinha 20 anos, em Porto Alegre, no grupo SOS Mulher, onde nós éramos um grupo de umas 10, 15. Quando tinha 20, era muita gente. Hoje não, hoje é um movimento de massas. Facilmente, uma rede dessas atinge 500 mil pessoas em diálogo, né, nesse tipo de coisa. Então, acho que isso são também das coisas positivas que eu vejo desse momento, desse alargamento da categoria feminismo para todos os grupos sociais e, sobretudo, eu acho, para esses grupos de jovens feministas, né? Por exemplo, nós costumávamos antes, né, da pandemia, oferecer oficinas em escolas públicas sobre questões de gênero, e nessas oficinas, que muitas vezes eram sobre questões de violência, a principal demanda das jovens eram oficinas sobre feminismo, o desejo de entender
né, a temática feminista era muito forte, muito, muito presente. Então, eu resumo nisso, então, eu acho que tem essas mobilizações, e também nós estamos vendo na sociedade civil uma série de mobilizações, como, por exemplo, Magazine Luiza, Avon, organizações, né, empresariais, e também outro tipo de, né, de organizações, de publicitários, isso, aquilo, uma série de organizações da sociedade civil que estão também criando campanhas de prevenção à violência. Né? A gente, com a Patrícia Rosalba e a equipe dela de estudantes, elas fizeram um levantamento muito grande desse material, que é um material muito rico de mostrar isso, quais são todas essas iniciativas, e aí vai desde cartilha, vídeo, né? Uma campanha publicitária, ou um número de ajuda. Então, eu acho que o positivo desse momento é que a gente está tendo muita visibilidade de ações de combate, que a gente poderia chamar de combate às violências de gênero. Se elas, o resultado, a eficácia é muito mais complexo, como dizendo, a gente está vendo, ao mesmo tempo, um aumento de feminicídios, de denúncias. Ora, a gente sabe também isso desde a década de 70. Muitos dos feminicídios da década de 70 não eram tratados juridicamente como feminicídios, eram tratados como um assassinato. Então, hoje, com a lei também do feminicídio, a gente vai ter muito mais claro que qual é o tipo de violência, que elementos a gente tem para classificar dentro dessa categoria de feminicídio. Eu acho que isso também é um avanço, e isso leva também a um aumento estatístico de feminicídios, porque há mais compreensão dentro do aparato mesmo, né, policial e jurídico, de que determinados crimes que antes passavam ali como um crime qualquer, hoje já são investigados desde o início como crimes que podem ser de feminicídio. Então, né, desaparecimento, sei lá, por exemplo, hoje mesmo lá em Santa Maria desapareceu uma dentista. E, bom, já está começando a haver um encaminhamento na investigação para possível companheiro e tal, ou seja, esse tipo de desaparecimento, antigamente, não, uma mulher desapareceu, vamos investigar no Léo. Hoje, não. Hoje, quando desaparece um corpo de mulher, há fortes indícios de que possa ter relação numa relação afetiva conjugal. Tá? Então, para dizer um pouco desse momento, acho que isso é uma coisa positiva. E quero dizer também o seguinte, em relação ao nosso campo, o campo de pesquisa. Hoje, em todas as universidades do Brasil, pelo menos as públicas, federais, onde a gente tem bolsas de iniciação científica e programas de pós-graduação, a gente vai ver que o tema das violências de gênero ele está presente em todo o Brasil. Tem gente pesquisando sobre esse tema em todo o Brasil e em múltiplas áreas. Na nossa época, lá, quando a gente começa a pesquisar isso, eram nas áreas de ciências sociais, e olhe lá. Hoje não, hoje tem todas as áreas humanas que pesquisam essa temática, e também áreas de exatas, informática, nas áreas de saúde, claro, muito, nas áreas de ciências sociais aplicadas, no serviço social já há muito tempo, na psicologia, ou seja, a temática das violências de gênero ela é ampla e ela tem assumido também agora outras dimensões, sobretudo com a incorporação dos conceitos teóricos de interseccionalidade. Então, por exemplo, né, vão aumentar, começamos a ver, por exemplo, quando a Anaí Guedes de Mello fez o seu mestrado já, né, há uns 6 anos atrás, 5, 6 anos atrás, sobre violência contra mulheres com deficiência, era praticamente um tema pouquíssimo abordado no Brasil. Hoje, não vou dizer que tenha milhares, mas já tem vários trabalhos sobre a temática da deficiência, e aí incorporando outras questões ligadas à deficiência, né? Trabalhos que vão avaliar o tipo de violência de acordo com o tipo de deficiência, se é deficiência física, se é deficiência mental, se é deficiência, o tipo de deficiência que também leva a determinados tipos de violência mais frequentes com determinados corpos, né? E isso as pesquisadoras do campo de deficiência têm
ampliado de forma muito vasta esse campo, e também outro campo que eu acho que é muito importante é o campo das questões étnico-raciais, sobretudo as pesquisadoras negras, que têm mostrado, e aí vão também num leque imenso de pesquisas, as violências, bom, desde as violências estruturais contra as mulheres negras, que estão muito ligadas ao mercado de trabalho, né, ao trabalho doméstico e, né, às funções subalternas que as mulheres negras ocupam na sociedade brasileira, e também tem se detido na reflexão mais particularizada sobre que tipo de violência mulheres negras sofrem também nesses espaços familiares, domésticos, conjugais, etc. Né? O próprio caso de uma teórica negra que tem sido muito recuperada e trabalhada nesse momento, que é a Beatriz Nascimento, é um caso paradigmático. A Beatriz Nascimento ela foi assassinada porque ela interviu num conflito conjugal de uma amiga dela e ela foi assassinada pelo parceiro dessa amiga. Veja, mas isso era algo que só nunca se tratou né, o assassinato da Beatriz Nascimento como um feminicídio, e foi um feminicídio porque foi, no meu ponto de vista, ela não era a parceira, mas foi no quadro de uma situação de violência doméstica. Então, eu tenho acompanhado com muita atenção, porque os trabalhos que têm vindo desse campo do feminismo negro sobre violências de gênero, envolvendo a questão étnico-racial, me parecem muito inovadoras e muito pertinentes, né, as reflexões que essas mulheres têm feito. Por exemplo, e nessas interfaces de interseccionalidade, eu recentemente escutei uma aluna do Felipe, lá em Salvador, da Bahia, estudando violências contra negras lésbicas, ou lésbicas negras, tá? Mostrando, então, que tipo de violência vai operar para esse tipo de corpos identitários, etc. Então, eu acho que isso é a novidade do campo de estudos atual, que é de pensar não mais violência doméstica conjugal, ou feminicídio, ou estupro, como uma coisa, como a Roseli, por exemplo, trabalhou violência na gravidez, como uma coisa, digamos, única. Não, hoje as mulheres estão trabalhando sobre isso, vão estudar que tipo de violência opera sobre mulheres negras grávidas, como algo que vai ter particularidades dadas pelo racismo, né, que vai se articular com o sexismo nesse tipo de violência. Então, eu acho que essa é a minha visão sobre esse momento atual, no lado que eu chamo de positivo, né, que é o lado de ver que houve uma expansão imensa e que essa temática não é mais uma temática fechada a determinadas áreas ou determinadas universidades, ela está por todo o Brasil e tem muita gente pesquisando, né? Voltando agora para o passado, né? Porque ela pergunta lá do passado, não sei se tu queres fazer. Você está nos levando a pensar uma dimensão mais histórica da questão. Eu acho que podemos aproveitar isso, porque acho que faz parte dessa agenda compreender também, não só a situação atual a partir de uma foto, mas compreender uma trajetória, uma dimensão mais histórica. E aí eu acho que você está muito bem posicionada, não só pelo teu engajamento, vamos chamar assim, acadêmico, mas pelo teu engajamento também com os movimentos feministas, para nos falar dessa dimensão histórica das políticas públicas. E eu faço questão de frisar, políticas públicas em geral, sejam jurídicas, sejam de assistência, sejam da atenção do Estado em relação à violência de gênero, mas também das políticas públicas do ponto de vista acadêmico, sobre as questões ligadas a gênero e, particularmente, também vamos dizer assim, à abertura das agências de financiamento para esse campo, que eu acho que é uma questão Eu acho que para ainda colocar, toda essa dimensão histórica. Né? Não, acho ótima a tua pergunta, acho que ela leva a pensar várias coisas. Eu vou assim, ligando com o que eu estava falando sobre essa amplidão, né, das pesquisas, eu queria lembrar isso, que em 2005, nós fizemos um projeto no NIGS, financiado, né, foi um projeto financiado pela Fundação Ford. Vejam, 2005 foi um ano antes da promulgação da Lei Maria da Penha. Foi um projeto que teve um impacto também, né, na reflexão que eu faço, que a Lei Maria da Penha ela é resultado de inúmeras
forças, entre essas forças da sociedade civil que produzem a Lei Maria da Penha, o campo de pesquisa sobre a temática da violência é muito importante, é muito forte. Eu acho que aí nós, na UFSC, somos um desses grupos que tivemos um papel nessa formulação, digamos, do apoio teórico dessa questão, né? O núcleo PAGU também na Unicamp é outro desses núcleos, no NEIM, na Bahia, tem alguns lugares que tiveram esse papel de produzir teoricamente, não só dados, mas produzir interpretações, análises, questionamentos sobre essa temática. Em 2005, quando nós fizemos essa pesquisa sob encomenda da Fundação Ford, era uma pesquisa que se chamava mapeamento de teses, dissertações, pesquisas sobre violências contra a mulher, gênero, etc. 30 anos de pesquisa. Então, nós começamos essa pesquisa, né? Nós temos 2 livros publicados. Em 1975, que a gente tomou como marco do feminismo, com o trabalho da Marisa Correia, sobre, né, morte em família e tal, a dissertação dela de mestrado na Unicamp, e nós percorremos esses 30 anos vendo tudo o que tinha sido publicado. Naquela época, para fazer essa pesquisa, né, inacreditável, faz apenas 15 anos, não existia banco de dados da CAPES, não existia tese na Biblioteca Central. O projeto exigiu que nós viajássemos, fomos em todas as capitais do Brasil, presencialmente, e xerocamos nas bibliotecas das universidades todas as teses, dissertações e TCCs sobre violência contra a mulher. O que levou à criação do banco de dados, que nós temos lá, né, em papel, no NIGS, né, em parceria com o Leves, que foi esse levantamento que nós fizemos do que tinha sido produzido. E nós já escrevemos, nós temos os livros sobre isso, com esses dados estatísticos. Então, a gente tinha mais ou menos ali, em 30 anos de pesquisas, né, sobre a temática da violência sobre a mulher, até 2005, a gente tinha em torno, não chegava a 200 trabalhos, mas já era bastante, 200 trabalhos sobre a questão. Depois, alguns anos depois, a Patrícia Rosalba fez atualizou, aí nós já tínhamos os bancos de tese online, ela atualizou os dados e em 5 anos, de 2005 a 2010, praticamente já tinha duplicado o número de trabalhos que tinham sido feitos antes em 30 anos. Né? Então, nós tínhamos aí mais quase 200 trabalhos só entre 2005 e 2010. Bom, essa atualização, eu acho que está para ser feita de 2010 a 2020, tá? Porque eu acho que é um trabalho, claro, é um trabalho de uma equipe e tal, que eu acho que é bem importante. Bom, voltando à pergunta das políticas públicas, dos investimentos, etc. Foi possível fazer essa primeira pesquisa, que a gente foi, né, presencialmente, com custos de viagem, diárias, passagem, etc., graças aos recursos, né, da Fundação Ford, que a gente teve naquele momento de fazer. Isso era ainda no início dos anos 2000. A Fundação Ford tinha sido, e foi até aquele momento, uma importante financiadora de pesquisas sobre temática sobre mulher e gênero no Brasil, e isso remontava desde os anos 70, ainda durante a ditadura militar, lá no início, né, das primeiras mobilizações feministas e do início da pós-graduação no Brasil, onde, através da Fundação Carlos Chagas, a Fundação Ford teve um programa que durou até o início dos anos 2000, um programa de pesquisa, de financiamento de pesquisa muito importante, que era o concurso de dotações para pesquisa sobre mulher, depois se tornou sobre mulher e gênero. Praticamente todas as pesquisadoras, uma grande maioria das pesquisadoras da minha geração e das gerações que se formaram na pós-graduação nos anos 80 e 90, nesses 20 anos, essa geração, ela praticamente toda foi influenciada por esse financiamento, porque muitas pessoas receberam esses recursos, e esse financiamento, além de dar um recurso para fazer a pesquisa, em geral era pesquisa de tese de doutorado ou de dissertação de mestrado, tinha algo que foi muito importante para esse campo, e para o campo de estudos feministas sobre violência foi fundamental, que era que o financiamento te obrigava a participar de 2 seminários, um no início da pesquisa e um no final da pesquisa, no final daquele ano,
de todas as pessoas que tinham sido financiadas. Em geral, eram umas 15 pessoas que eram financiadas, e a gente participava desses 2 seminários, no início e no final da pesquisa, com grandes especialistas brasileiras dessa temática, e isso criou, numa época que não tinha internet, que não tinha WhatsApp, que não tinha redes sociais, que não tinha nada, criou redes de pesquisadoras, que são redes que estruturaram o campo dos estudos feministas e de gênero no Brasil, e que estruturaram também, fizeram com que essas pesquisas sobre violência, feitas lá desde os anos 80, 70, 80, elas circulassem por todo o Brasil, né? Então, não eram coisas que estavam isoladas. Isso eu acho que é importante lembrar. O que vai acontecer, então, depois? Nos anos 90, a gente vai ter uma outra agência de financiamento estrangeira, que é a Fundação MacArthur, que vai criar um programa junto com o SEBRAP, que é o programa Prosari, que vai ter também um importante papel nesse financiamento de pesquisas, sobretudo ali nos anos 90, tá? Início dos anos 2000. Só que o Prosari vai financiar mais pesquisas ligadas a temáticas da saúde, onde a temática da violência vai se desenvolver por esse campo da saúde. Teve um dos editais que foi um edital específico sobre masculinidade. E nesse edital também foi ali um pouco, né, a semente de muitas pesquisas que hoje também já vão ter continuidade, de pensar a temática da violência de gênero pelo olhar masculino, né, pelo olhar dos homens agressores, e também de movimentos como Laço Branco e tal, de homens feministas que vão lutar contra... Então, a gente vai ter, até os anos 2000, agências internacionais financiando pesquisas e também financiando ONGs, né, que estão atuando nesse campo, ONGs feministas em vários lugares do Brasil. O que vai acontecer nos anos 2000? Com a eleição do Lula e os governos, então, do PT, né, os 2 governos Lula e um governo e meio da Dilma, né, à frente, então, dessas políticas públicas. Vai haver uma rápida incorporação pelo Estado, sobretudo com a criação, então, do Ministério, né, que era a Secretaria de Políticas para as Mulheres, e, em particular, durante a gestão da ministra Nilceia Freire, que desempenhou um trabalho excepcional na frente da secretaria, vão ser desenvolvidas uma série de ações. A temática da violência ela é central das políticas públicas, porque nós vamos ter as Conferências Nacionais de Políticas para as Mulheres, que é um projeto dos governos petistas, de mobilização da sociedade civil para a construção, né, nos moldes daquilo que Porto Alegre tinha feito, o orçamento participativo, da sociedade civil em diálogo com o aparato do Estado, definir as prioridades de investimento, né? Então, a gente vai ter, nas políticas para as mulheres, que tivemos 4, né, conferências nacionais de políticas para as mulheres entre 2004, que eu acho que foi a primeira, e 2016, que foi a última. Se não, 16 foi a última, com certeza, foi na véspera do impeachment da Dilma. Nós vamos ter, então, uma forte mobilização feminista, autônoma, dos movimentos sociais, mas também, porque nas conferências também vão participar secretarias de saúde, de educação, da mulher, de assistência social, dos municípios, dos estados. Então, a gente vai ter também uma forte mobilização de gestoras públicas que vão ser delegadas das conferências municipal, estadual, nacional, e a gente vai ver, então, uma efetiva articulação entre demandas feministas que vinham, digamos, dessas bases tradicionais do feminismo militante autônomo, com demandas feministas que já estavam entrando no aparato do Estado, nessas diferentes CRAS, todas as coisas que tinham a ver com as políticas Bolsa Família, todas as políticas públicas que estavam sendo implantadas, né, no governo Lula, elas vão permitir uma construção de uma rede muito importante de políticas públicas que vão dar um suporte para, né, quando em 2006 vai ser votada e promulgada, então, a Lei Maria da Penha, que foi uma principal, digamos, conquista
do movimento feminista, mas trazida, né, como uma política de Estado, trazida pelo governo em 2006. Então, no que diz respeito às políticas públicas, eu acho que é importante lembrar que, então, do meu ponto de vista, eu sempre penso assim: primeira política pública para as mulheres no Brasil são as DEANs, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, que é criada em 1985, né? Governo Montoro em São Paulo, aqui em Florianópolis também, Santa Catarina, foi super pioneira também na criação de uma delegacia da mulher, também na década de 80, e alguns lugares do Brasil vão criar. A delegacia da mulher já foi muito estudada como aquela coisa original do Brasil, que acabou depois servindo como modelo para outros lugares do mundo, né? É o caso, por exemplo, de Cabo Verde. A Carmelita, né, a Fonseca da Silva fez uma tese muito interessante sobre, né, como a temática de violência de gênero tem sido tratada, né, abordada em Cabo Verde. Então, a DEAN foi a primeira política pública. Depois nós vamos ter outras políticas públicas nos anos 90, os juizados, né, de pequenas causas, etc. Mas é a Lei Maria da Penha que vai ser, digamos, vai formular esse conjunto de políticas públicas no campo das violências contra as mulheres, né? Então, a gente tem aí esse marco no que diz respeito às políticas públicas de intervenção, né? De ação, de intervenção do Estado em situações de violência. Mas, em paralelo com as ações vinculadas diretamente à Lei Maria da Penha e o Pacto Nacional de Combate à Violência contra a Mulher, que também foi uma política pública lançada pela SPM e que envolvia, né, que prefeituras, né, Estado assinassem o pacto dizendo, bom, em Florianópolis não vai ter violência, nós vamos, né, nós vamos criar uma casa-abrigo, nós vamos criar mais delegacias, ou seja, cada município, cada Estado era chamado a propor políticas públicas e com metas para que se viesse, né, a enfrentar esse problema. Isso foi uma política muito importante dos governos, né, petistas. Também foi... E aí a gente entra um pouco no campo, digamos, da pesquisa, que também foram políticas de investimento importantes nesses governos. Um dos programas que tem a ver com a pesquisa foi a criação do Observatório da Violência contra a Mulher, né, que teve sediado no NEIM, na Bahia, e que era justamente uma rede de pesquisadoras do Brasil inteiro, capturando dados, informações, alimentando um grande banco de dados sobre como que a violência estava acontecendo em todos os lugares, e um banco de dados que ia desde notícia de jornal, dados de delegacias, informações sobre, né, pesquisas que estavam sendo feitas. Foi algo muito importante que exigia também recursos dados pela SPM. E uma outra frente da SPM que eu considero muito importante foi o programa Gênero e Ciências. O programa Gênero e Ciências foi um programa articulado em parceria com o CNPq, que, ao longo de 10 anos, financiou tanto pesquisas acadêmicas, através de editais específicos, como o edital, né? Era o edital de pesquisa sobre mulher e gênero, que financiou, sobretudo, jovens pesquisadoras, porque nesses editais haviam faixas de apoio, e uma faixa muito importante era a faixa de quem tinha menos de 5 anos de doutorado, e também nesses editais havia um estímulo, 30% dos projetos eram financiados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Isso fez com que uma alavanca, e era também, vamos lembrar, no momento onde estavam sendo criadas as novas universidades federais em vários lugares, digamos, de interiores do Brasil, que não tinham universidades, o que vai também fazer com que vai haver uma absorção de doutores, jovens doutores, formados nos grandes centros, né, nos programas de pós-graduação, que vão passar em concursos e que vão trabalhar em todo o Brasil. Universidades federais e também institutos federais, que vão também absorver muitas egressas da pós-graduação, dos centros tradicionais onde se estudava temática da violência. Então, a gente vai ter esse duplo movimento.
jovens doutoras, na sua maioria, às vezes até mestres, vão passar em concurso, vão ser empregadas em universidades fora das capitais, e a gente vai ter editais da SPM que vão financiar pesquisas feitas no Norte, Nordeste e Centro-Oeste e de jovens pesquisadoras com menos de 5 anos de doutorado. Essa conjunção de elementos de uma política pública de incentivo à pesquisa vai levar a uma expansão impressionante de pesquisas sobre violência contra a mulher em vários lugares do Brasil e outras situações, como em situações de campesinato, mulheres quilombolas, tradicionais, ribeirinhas. Então, a gente vai ter uma explosão de pesquisas que vão ser dadas por conta de uma política pública específica de financiamento da pesquisa. Agora que a gente, né, nesse trabalho que a gente está, né, no CNPq, nas nossas associações de luta pelos recursos para a ciência, mais do que nunca é importante de relembrar da importância de políticas públicas direcionadas para determinados problemas sociais, e a violência de gênero é um dos grandes problemas sociais do Brasil, que são a partir desse investimento em pesquisa que a gente pode ajudar o país a formular políticas públicas para o enfrentamento disso, que é o caso, né, do projeto que vocês estão desenvolvendo, que tem esse objetivo justamente de formular políticas públicas para o futuro. E então, eu acho que essa é a grande vantagem, digamos, que a gente perdeu. E aí, falando um pouco desse momento, né, do passado, presente e futuro das políticas públicas, estão lembrando que se na década de 70, 80, 90, nós tínhamos um grande investimento de agências externas para, né, o desenvolvimento de pesquisas, mas foram essas pesquisas que ajudaram a formular as políticas públicas que começam a se desenvolver de 85 e que vão acontecer desde a Constituição, né, de 88, já nos anos 90, mas que vão se fortalecer realmente nos anos 2000 com a Lei Maria da Penha, e aí um aparato todo do Estado, com todas as dimensões, né, de funcionários do Estado, em delegacia, no judiciário, no serviço de assistência social, no serviço público de saúde. São múltiplas dimensões de agentes do Estado que vão estar atuando na base mesmo, no atendimento de pessoas que são vítimas de violência. Na outra camada, que é nessa onde a gente se encontra enquanto pesquisadoras, que é essa camada do pensar, refletir, acompanhar, analisar e propor políticas de combate à violência a partir desse trabalho de reflexão teórica acadêmica, né? Então, portanto, eu acho que isso vai acontecer então nos anos 2000, sobretudo nos 13 anos, né, dos governos Lula e Dilma, porque são políticas, nesse momento, são políticas que deveriam ser políticas de Estado, mas que são políticas de governo de forma incentivadas, de forma muito importante. A gente vai ver, então, esse boom, tanto de ações concretas lá na base, né, no posto de saúde do Córrego Grande, de Florianópolis, vai ter lá vai ter um treinamento para que se chegue uma mulher com determinadas características, a gente vai desconfiar que pode ser violência doméstica e a gente vai fazer um encaminhamento para isso. As políticas, por exemplo, o aborto legal foi uma política desenvolvida nesse período, né, que vai para o aborto legal de pessoas que sofreram estupro e, portanto, tem direito ao aborto legal, algo que, como nós estamos vendo, infelizmente, nesse momento, está em total retrocesso, né? São políticas que vão estar em múltiplos lugares de políticas públicas. Então, o que a gente vai ver agora? Então, nós temos, nos anos 2000, um forte investimento estatal de políticas, então, as agências de financiamento estrangeiras, elas param de financiar, porque nós temos agora uma situação ideal, que é onde o Estado financia pesquisa e práticas de prevenção, né, da violência contra a mulher. E, infelizmente, em 2020, agora nós estamos sem A nem B, né, porque nós perdemos drasticamente todos os editais, acabaram-se os editais do CNPq,
e da própria, por exemplo, teve editais, inclusive do Ministério da Saúde, que tinham essas dimensões, editais públicos para essas questões nós não temos mais. As agências de financiamento estrangeiras, elas não têm, digamos, estão voltando, talvez, pouco a pouco, né, a esse tipo de financiamento. A gente tem visto agora, por exemplo, a Comunidade Europeia, com editais abertos para o Brasil, né, coisas de direitos humanos que abarcam essas questões, mas eu vejo como algo assim inicial, não é uma coisa ainda muito ampla. E a gente está vendo também um desmonte, claro, de políticas de assistência concreta, né? Então, eu acho que a gente está nesse momento de desmonte dessas várias políticas, tanto de pesquisa quanto de ação concreta, e que é, infelizmente, um momento bem diferente. No entanto, para fechar essa comparação, voltando naquilo que eu dizia da coisa positiva desse momento, o que eu acho, enquanto pesquisadora dessa área? Que aquilo que a gente já acumulou, que a gente já incorporou, não tem como voltar atrás. Então, por mais que se tente, e a gente viu isso no recente caso da menina de 13 anos que sofreu que era estuprada por 4 anos pelo tio e etc., e que teve que haver toda aquela mobilização nacional, ela foi fazer o aborto legal em Recife. O que a gente vê? Que por mais que o Estado esteja lá proibindo o aborto, fazendo de tudo, né? A gente sabe hoje que, inclusive, né, a ministra Damares, o Ministério que deveria proteger as mulheres, atuou no sentido de impedir que houvesse o aborto legal, o que é grave, gravíssimo. A gente vai ver, então, que, mesmo que o Estado esteja querendo impedir e fazer esse retrocesso, o que a gente vê? Uma rede nacional de apoio, de conscientização, que leva a que, por mais que as políticas estejam sendo desmontadas, existe uma sociedade civil mobilizada e consciente de que violência contra a mulher é um mal que tem que ser combatido e que a gente não pode, por exemplo, num trabalho de disciplina de graduação que não é de gênero, tá? Onde os alunos tinham que escrever um diário da sua vida durante a pandemia. Uma aluna escreveu um diário onde ela conta que ela teve que intervir numa situação de violência de uma vizinha, tá? Não é uma aluna militante, não é uma pesquisadora de gênero, mas eu leio um diário de uma aluna de antropologia que relata uma situação que ela viveu enquanto, né, vizinha. Portanto, o que esse exemplo eu quero dar? É que não precisa mais hoje tu ser uma militante de um grupo feminista reconhecido, tu não precisa ser uma pesquisadora dessa área. Tu, enquanto mulher, e muitos homens, graças a Deus, também, mas tu, enquanto pessoa, né, da sociedade civil, já existe uma consciência pública de que se a tua vizinha está berrando, tu não vai fazer de conta que não é nada, tu vai lá e tu vai ajudar, tu vai intervir, tu sabe que tu pode ligar para a delegacia, tu sabe que tu pode produzir uma rede de apoio. E eu acho que isso é o que eu vejo como positivo e como coisas que a gente não tem como desmontar, porque já é uma consciência coletiva de que não se pode tolerar violências contra a mulher. Eu acho que isso é fruto, sim, desses 40 anos aí, ou mais, de mobilização, de pesquisa, que é isso que a gente tem feito enquanto pesquisadoras, militantes, feministas. É um pouco essa a minha visão desse campo, como está dado. Agradeço imensamente e fico certo de que todo mundo que acompanhar essa entrevista e te ouvir, Miriam, vai entender que o debate sobre a judicialização da violência de gênero precisa ser realmente qualificado, que nós não podemos tratá-lo de uma maneira leve, leviana, não é? Nós precisamos realmente tratá-lo com a devida profundidade que mostra bem a complexidade que você nos desenhou. Eu acho que você vai contribuir muito para o debate, tanto das pessoas que estão na agenda e na participação, no movimento, mas também nos operadores, naqueles que estão lá na ponta fazendo, sejam juízes, sejam psicólogos, policiais, que estão atuando e que precisam também ter essa dimensão histórica para compreender melhor o seu próprio trabalho e reconfigurá-lo conforme também o seu entendimento. E acho que você contribui para esse entendimento.
Acho que ganha também a parte acadêmica, porque nós precisamos também ter uma noção mais histórica, não é, dos processos que nós estamos analisando e dos próprios conceitos com os quais nós operamos. Eu agradeço mais uma vez a sua participação no nosso ciclo, debate que eu acho que nos ajudou a qualificar. Muito obrigado, então, Miriam. Eu que agradeço. Muito obrigada. Até logo.